ouvintes do Papo de Química, sejam muito bem-vindos para mais um episódio. Eu sou a professora Priscila Morim e meu objetivo é mostrar que a química pode ser simples e fascinante. E eu sou o professor Edson Souza, da Unicap e do IFPE. Hoje, vesti no meu jaleco virtual para ajudar a entender de vez um dos temas mais temidos da química, a estequiometria. Oi pessoal, sou Maria Fernanda, aluna do curso de Química do IFPE. Pode parecer um palavrão complicado, mas calma. Até o final desse episódio, a estequiometria vai se tornar sua aliada. Se prepara, porque vamos descomplicar a estequiometria. Vai ter explicação clara, exemplos e até desafios para você se sentir confiante. Let's go! Yeah! Antes de tudo, o que é estequiometria? Estequiometria vem do grego stoikeion, que significa elemento, e metron, medida, ou seja, estudar as quantidades exatas que reagentes e produtos têm nas reações químicas. E por que isso é importante? Na indústria química, permite calcular as quantidades exatas de matérias-primas necessárias, evitando desperdícios e aumentando lucros. Na farmacêutica, é fundamental para preparar medicamentos na concentração correta e segura. E em laboratórios, é usada diariamente para preparar soluções químicas em concentrações específicas. Resumindo, a estequiometria deixa os processos químicos mais eficientes, econômicos e seguros. Mas como resolver problemas de estequiometria? Resolver problemas pode parecer intimidador, mas tudo começa com passos simples. Anota aí, pessoal. Primeiro, escrever a equação química da reação do problema. Segundo, balancear a equação química. Terceiro, identificar os dados fornecidos no enunciado e o que se pede para calcular. Quarto, converter os valores fornecidos para mol, se for necessário. E quinto, usar uma regra de 3 simples, seguindo a proporção estequiométrica, isto é, a proporção dos coeficientes. E por último, converter o resultado obtido para a unidade pedida na questão. Simples assim, pessoal. I got it. E parece muita coisa, né? Mas calma, quando você pratica, esses passos viram quase que automáticos. E para te ajudar com isso, agora a gente vai resolver juntos alguns exemplos típicos. Bora? No nosso site temos um bônus para você. Vá em www.papodequimica.com e na aba blog, baixe o texto do episódio para você acompanhar a aula e uma lista de exercícios comentada. Não se esqueça. Vamos começar pelo básico. Quantos gramas de água são formadas pela combustão completa de 32 gramas de gás metano? Dados as massas moleculares: carbono igual a 12, hidrogênio igual a 1 e oxigênio igual a 16 gramas por mol. Ei, e se você quiser acompanhar esse episódio com o texto na mão, é só passar lá no www.papodequimica.com, dá para baixar tudinho e ir ouvindo com o texto aberto. Pessoal, primeiro passo, escrever a equação química que representa a combustão do gás metano. A combustão é uma reação da queima da substância com o gás oxigênio. E os hidrocarbonetos, e o metano CH4 é um hidrocarboneto, vai produzir gás carbônico e água. Então a equação é a seguinte: CH4, que é o metano, mais oxigênio, vai produzir CO2 e água. Agora, vamos balancear essa equação, que é igualar o número de átomos de cada elemento nos dois membros da equação. Então ficará CH4 mais 2O2, produzindo CO2 mais 2H2O. Equação balanceada. Agora, vamos pegar a informação fornecida, 32 gramas de gás metano, vamos transformar em mol. Ora, 1 mol do metano, CH4, é igual a 16, que é 12 gramas do carbono e 4 gramas dos 4 átomos de hidrogênio. Se 1 mol é igual a 16, 32 gramas de metano vai equivaler a 2 mols de metano. Então, convertemos 32 gramas de gás metano em número de mol, 2 mols de metano. Ora, pela proporção da equação balanceada, 1 mol do CH4, o metano, produz 2 mols de água. Então, 2 mols de metano vai gerar
quanto de água? É só seguir a proporção. Se cada mol de CH4 gera 2 mols de água, 2 mols de metano vão gerar 4 mols de água. Agora, a resposta final. A equação pede massa de água. Então, vamos converter esses 4 mols de água em massa. Ora, 1 mol de água é igual a 18 gramas. 16 do oxigênio mais 2 do hidrogênio. Então, pela proporção, se 1 mol de água é igual a 18 gramas, 4 mols irá corresponder a um X, e esse X é 18 vezes 4, 72 gramas de água. Ou seja, a queima de 32 gramas de metano forma 72 gramas de água. Fácil, né? Você entendeu, velho? É claro. Até agora falamos sobre o básico, como calcular a partir de uma reação simples. Mas a estequiometria no mundo real traz desafios um pouquinho mais complexos. São eles que vamos detalhar agora, como pureza dos reagentes, rendimento das reações, reações consecutivas, reagente em excesso e... Ufa, esses nomes podem assustar. Mas calma, que a gente já vai te complicar um por um. Quando usamos um reagente na prática, ele nem sempre é 100% puro. Então, vamos analisar o seguinte exemplo. Para produzir gás hidrogênio H2, reage-se o alumínio, Al, com ácido clorídrico, HCl, de acordo com a equação. 2 mols de alumínio mais 6 mols de ácido clorídrico, formando 2 mols de cloreto de alumínio mais 3 mols de gás hidrogênio. Quantas gramas de gás hidrogênio serão produzidos com 54 gramas de alumínio, considerando uma pureza de 90%? Dados: massas molares do alumínio, 27 gramas mol, e do hidrogênio, 1 grama mol. Vamos lá? Você tem 54 gramas de alumínio, mas ele tem 90% de pureza. Isso significa que desses 54 gramas, apenas 90% é alumínio de verdade, puro. O resto são impurezas, que não participam dessa reação. Ou seja, quando o reagente não é puro, a gente resolve o problema, como sempre, mas usando só a parte pura. Então, vamos lá para uma resolução detalhada? O primeiro passo é que a massa real de alumínio que participa dessa reação. Então, teremos 54 gramas vezes 0,90, que foi dos 90% de pureza, que será igual a 48,6 gramas de alumínio puro. E o segundo passo é converter a massa pura do alumínio para mol. Faremos uma regra de 3. 1 mol de alumínio tem 27 gramas. Quantos mols de alumínio teremos em 48,6 gramas de alumínio? Fazendo os cálculos da regra de 3, encontraremos o valor, que é 1,8 mol. Terceiro passo, verificar na equação balanceada a proporção molar entre o alumínio e o hidrogênio, que é de 2 para 3, respectivamente. Ou seja, 2 mols de alumínio está para 3 mols de hidrogênio. Vamos agora montar a regra de 3 certinho, então. 2 mols de alumínio para 3 mols de hidrogênio, 1,8 mols de alumínio está para x mols de hidrogênio, sendo esse x com um valor de 2,7 mols de hidrogênio. O quarto passo vai ser mol para massa. Como a pergunta é qual a massa do hidrogênio produzida, vamos converter a quantidade em mol de hidrogênio em massa. Então, a regra de 3 vai ficar 1 mol de hidrogênio está para 2 gramas e 2,7 mols de hidrogênio está para x gramas. Esse x vai ter o valor de 5,4 gramas de hidrogênio. Você entendeu, velho? Certamente que sim. Outro caso comum, pessoal, é o da reação que não é 100% eficiente. Às vezes, por motivos diversos, parte dos reagentes é perdida. Isso é chamado rendimento da reação. Então, lembre-se, o rendimento é a parte do produto que realmente se forma. É sempre um ajuste feito no final do cálculo teórico. Mas vamos traduzir isso analisando um exemplo. Quantos gramas de amoníaco NH3 serão produzidos a partir de 42 gramas de gás nitrogênio, N2, considerando que a reação tem um rendimento de 80%? Então, informação dada, a massa molar do gás nitrogênio, 28 gramas por mol, e a massa molar do NH3, da amônia, 17 gramas por mol. Então, vamos lá seguir a sequência que a gente já sabe. Vamos primeiro escrever a equação química que representa esta reação. Ou seja, o gás nitrogênio, N2, mais o gás hidrogênio, H2, produzindo amônia, amoníaco, NH3. Agora, vamos fazer o balanceamento, ou seja, vamos igualar o número de átomos de cada elemento
nos dois membros da equação. E a equação balanceada fica assim: o nitrogênio, o gás nitrogênio, N2, mais 3H2, produzindo 2NH3. Esta é a nossa equação balanceada. Vamos ver o detalhamento da questão. Primeiro, vamos converter a informação dada no enunciado, 28 gramas de nitrogênio, em mol. Mas é simples, 1 mol do gás nitrogênio N2 é igual a 28 gramas. A massa dada no enunciado do problema, 42 gramas de nitrogênio, vai equivaler a X mols de N2 e, calculando isso, nós temos 1,5 mol de nitrogênio. Vamos agora verificar a proporção entre o dado fornecido, nitrogênio, e o que queremos calcular, NH3. Pela equação balanceada, 1 mol de nitrogênio está para 2 mols de NH3, ou seja, uma proporção de 1 para 2. Agora vamos organizar a regra de 3. Se 1 mol de nitrogênio está para 2 mols de NH3, 1,5 mol de nitrogênio irá equivaler a X mols de NH3. E, resolvendo isso, esse X é igual a 3 mol de NH3. Como a pergunta da questão é qual a massa de NH3 produzida, vamos converter o resultado obtido em mol para massa. Ora, 1 mol de NH3 foi dado no enunciado da questão, é igual a 17 gramas. 3 mols, que é a massa produzida, estará para X gramas e esse X é igual a 51 gramas de NH3. Gente, 51 gramas é se o rendimento da reação fosse igual a 100%. Mas no enunciado é informado que o rendimento da reação é igual a 80%. Então, a massa realmente obtida será 51 gramas vezes 0,80, que é o percentual de 80%, o que vai fornecer 40,8 gramas de NH3. Essa é a massa obtida. Tranquilo? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! No problema anterior, já conhecíamos qual o rendimento da reação. Então, aplicamos ao resultado final a porcentagem de rendimento. Outro tipo de questão envolvendo rendimento é quando o objetivo da questão é o cálculo do rendimento. Então, vamos analisar o próximo exemplo. Na reação de 27 gramas de alumínio com oxigênio, foram obtidos 40 gramas de óxido de alumínio, Al2O3. Qual foi o rendimento dessa reação? Dados a massa molar do alumínio, 27 gramas-mol, e do óxido de alumínio, 102 gramas-mol, com a seguinte equação: 4 mols de alumínio mais 3 mols de oxigênio, formando 2 mols de óxido de alumínio. Então, vamos para o primeiro passo, que é converter os dados fornecidos de massa para mol. Então, 27 gramas de alumínio, teremos 1 mol. E o segundo passo vai ser verificar a proporção entre o dado fornecido do alumínio e o que queremos calcular, que é o óxido de alumínio. Então, teremos 4 mols de alumínio estão formando 2 mols de óxido de alumínio. Como são números múltiplos, é igual a dizer que 2 mols de alumínio produzem 1 mol de óxido de alumínio. Ou seja, vamos fazer novamente uma regra de 3. 2 mols de alumínio produzem 1 mol de óxido de alumínio. 1 mol de alumínio produzirá quantos mols de óxido de alumínio? Realizando o cálculo de regra de 3, meio pelos extremos, teremos o resultado que será meio mol de óxido de alumínio. E o terceiro passo é converter mol para massa. Então, vamos converter o número de mols de óxido de alumínio obtido para gramas. 1 mol de óxido de alumínio é igual a 102 gramas. Meio mol de óxido de alumínio será igual a quantas gramas? Realizando mais uma vez o cálculo da regra de 3, meio pelos extremos, teremos o resultado que será 51 gramas de óxido de alumínio. O quarto passo será o cálculo do rendimento da reação, através da relação entre a massa obtida experimentalmente, que é 40 gramas, e a massa teórica calculada, que é 51 gramas. Logo, a gente faz uma regra de 3 simples, equivalendo 51 gramas de óxido de alumínio a 100% de rendimento e 40 gramas de óxido de alumínio a um percentual desconhecido, que logo vamos descobrir ser 78,4%, sendo esse o rendimento real da reação. É mesmo, é? É verdade. Algumas vezes, a resolução envolve múltiplas etapas ou reações sequenciais ou consecutivas. Nesses casos, temos 2 ou mais reações em sequência,
onde o produto da primeira reação é usado como reagente da segunda reação. O carbonato de cálcio, CaCO3, ao ser aquecido, ele produz óxido de cálcio, CaO, e dióxido de carbono, CO2. Em seguida, o óxido de cálcio formado reage com água para produzir hidróxido de cálcio, CaOH2. Calcule a massa de hidróxido de cálcio formada. Considere as reações consecutivas abaixo. Reação 1. Temos o carbonato de cálcio formando óxido de cálcio mais dióxido de carbono. Reação 2. O óxido de cálcio mais água formando hidróxido de cálcio. Se forem aquecidos 500 gramas de carbonato de cálcio, qual a massa de hidróxido de cálcio será produzida no final? Dados: massa molar do carbonato de cálcio é igual a 100 gramas-mol, a massa molar do óxido de cálcio é igual a 56 gramas-mol e a massa molar do hidróxido de cálcio é igual a 74 gramas-mol. Gente, vamos resolver agora de forma bem detalhada, mostrando passo a passo. Primeira coisa que devemos fazer, converter os 500 gramas de carbonato de cálcio, que é a massa fornecida, em mol. Ora, nós temos que 1 mol do carbonato de cálcio é igual a 100 gramas. Portanto, 500 gramas, que foi a massa fornecida, estará para X mols, e esse X é igual a 5 mols de carbonato de cálcio. Então, convertemos a massa fornecida em mol. Agora, nós vamos para observar na primeira reação, que é o carbonato de cálcio se convertendo em óxido de cálcio, que essa proporção é de 1 para 1. Então, verifique. Se 1 mol do carbonato de cálcio está para 1 mol de óxido de cálcio, 5 mol de carbonato corresponderá também a 5 mol de óxido de cálcio. Isto é, na primeira equação. Na segunda equação, nós temos que o óxido de cálcio reage com a água, formando hidróxido de cálcio. E a proporção do óxido de cálcio, CaO, para o hidróxido de cálcio é de 1 para 1 na equação balanceada. Se 1 mol do óxido de cálcio produz 1 mol de hidróxido, 5 mol do óxido de cálcio vai produzir também 5 mol de hidróxido de cálcio. Agora só resta converter para massa essa quantidade de hidróxido de cálcio. Ora, 1 mol do hidróxido de cálcio está dado para a gente, que é igual a 74 gramas. Então, se 1 mol de hidróxido de cálcio é 74 gramas, 5 mols vai ser igual a 5 vezes 74 gramas, que dá o resultado final de 370 gramas de hidróxido de cálcio. Esta é a massa obtida. I got it. Vamos analisar o último caso envolvendo reagente limitante e reagente em excesso. Muitas vezes há excesso de um reagente e falta de outro. O que está em menor proporção define o quanto de produto será formado. Isso é, o cálculo é feito sempre com base no reagente limitante, aquele que será totalmente consumido. Vamos a um exemplo detalhado. Para produzir gás amônia, NH3, ocorre a seguinte reação entre o nitrogênio, N2, e o hidrogênio, H2. Teremos 1 mol de nitrogênio mais 3 mols de hidrogênio, formando 2 mols de gás amônia. Se forem colocados para reagir 28 gramas de nitrogênio com 15 gramas de hidrogênio, determine, letra A, qual é o reagente limitante, letra B, qual é o reagente em excesso e letra C, qual é a massa da amônia produzida. Dadas as massas molares do gás de hidrogênio, 28 gramas-mol, do gás hidrogênio, 2 gramas-mol e do gás amônia, 17 gramas-mol. Gente, as massas molares já foram dadas. Nós temos que 1 mol do gás nitrogênio é 28 gramas e temos que 1 mol do gás hidrogênio é igual a 2 gramas. Então, vamos converter as informações fornecidas em mol. Para o nitrogênio, nós temos no enunciado da questão que foi utilizado 28 gramas. Ora, convertendo para mol fica fácil, porque 1 mol de nitrogênio é igual a 28 gramas. Resumindo, nós temos 1 mol de N2 na reação. Para o hidrogênio, se 1 mol do hidrogênio é igual a 2 gramas e foram fornecidos 15 gramas de hidrogênio, é o que está no enunciado, então 15 gramas convertendo para mol, fica 15 dividido por 2, 7,5 mol.
Agora, gente, nós vamos verificar na equação balanceada qual é a proporção estequiométrica entre nitrogênio e hidrogênio. Ora, nós sabemos que a reação é representada pela equação N2 mais 3H2 produzindo 2NH3, onde a gente observa que a proporção é 1 mol de nitrogênio, N2, para 3 mols de H2. Ou seja, se na reação a gente só está utilizando 1 mol de nitrogênio, para que ele seja completamente consumido, nós iremos precisar de 3 mols de hidrogênio, porque a proporção é de 1 para 3. Porém, no enunciado, informa que nós temos 7,5 mol de hidrogênio disponíveis. Gente, isso é muito mais do que o necessário. Então, a primeira conclusão que nós tiramos é o nitrogênio, o gás nitrogênio N2, é o reagente limitante ou em falta. Isso é, ele será totalmente consumido. E o gás hidrogênio, H2, é o reagente que se encontra em excesso. A pergunta da questão é: qual é a massa de amônia, NH3, que é produzida? Nós podemos agora facilmente calcular a massa de gás amoníaco, amônia, o NH3, a partir da relação de amônia com o gás nitrogênio, que é o reagente limitante. Então, olhando na equação, 1 mol de nitrogênio produz 2 mols de NH3. E é o que nós temos, 1 mol de nitrogênio. Então, nós vamos obter, pela proporção, 2 mols de NH3. Mas eu devo converter isso em massa, porque a pergunta da questão é: qual é a massa de NH3, de amônia? Ora, se 1 mol de NH3, que já foi dado, é igual a 17 gramas, 2 mols vai corresponder a um X, e esse X é 34 gramas de NH3. Simples assim, gente, siga sempre os passos que nós indicamos. A estequiometria é como um jogo. Prática e organização são a chave. Galera, lembre-se sempre desses passos, dessa sequência, e volte aos exemplos sempre que precisar. Ficou na dúvida? Fala com a gente no Instagram, @papodequimica_, ou no e-mail podcast@papodequimica.com. Um mega beijo, pessoal! No próximo episódio, a química no seu dia a dia. Até lá, pessoal, e lembre-se, na química tudo tem proporção.